Olá a todos, este vídeo é sobre o portfólio de direitos da personalidade. Os integrantes do grupo são Murilo Gonçalves Barbosa, Natália Correa Santos e Valesca Félix Borges. Este trabalho é da disciplina de Teoria Geral do Direito Privado, que tem como docente o Fábio Queiroz Pereira. Nós somos a turma D do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A peça de gênero artístico que nós escolhemos foi o livro O Processo, do autor Franz Kafka, que foi publicado em 1925 e é um romance. Bom, o protagonista, Joseph K., ele é um funcionário de um cargo elevado em um banco e, no seu aniversário de 30 anos, ele acorda com dois oficiais de justiça em seu quarto que foram designados de detê-lo. Desse modo, é compreensível quando Joseph, diante do ocorrido, não consegue entender o que se passa, ainda mais quando aqueles homens dizem que não têm permissão para lhe dizer o motivo de sua prisão. Totalmente confuso, o personagem solicita que os oficiais o coloquem em contato com seus chefes para que o ocorrido seja solucionado, já que ele tinha certeza de que não havia praticado nenhum crime. Sendo assim, Joseph, que morava numa pensão, é conduzido até o quarto de sua vizinha, que não estava lá naquele momento, para encontrar o seu chefe. A expectativa dele é que em um breve diálogo tudo isso fosse resolvido e que não passasse de um mal-entendido. Todavia, o que ocorre é que o seu chefe também não lhe conta o que está acontecendo, apenas diz para o Joseph ficar atento e aguardar o telefonema do tribunal, para que ele pudesse se apresentar para sua primeira audiência. Primeiro, o Joseph ele é detido, mas depois ele é mantido em liberdade e começa a levar a sua vida o mais normal possível, com a diferença de que agora ele possui esse peso de estar correndo um processo que ele nem ao menos sabe o motivo. Tudo isso piora quando Joseph percebe que todos à sua volta têm um tipo de ligação com o tribunal, incluindo os próprios funcionários do banco onde ele trabalha. Joseph, ele se vê oprimido não somente pelas autoridades da justiça, mas também para com a sociedade que o olha como um criminoso e o culpado por um ato que ele não praticou. Se vendo nessa situação incapacitado de continuar a viver daquele modo, se defendendo, ele decide reconhecer sua própria culpa e aceita a condenação, pagando com sua vida. Este enredo é sufocante não somente para o personagem, mas também para o leitor. A obra, ela vai além da mera crítica à burocracia do sistema judiciário. Por isso, muitos autores têm diversas formas de análise desse romance. Algumas das análises falam sobre como Kafka ele mostra as angústias do ser humano moderno, evidenciando o sentimento de estranheza da sociedade, da melancolia do indivíduo, da ausência do significado das coisas e da extrema opressão produzida pela burocratização impessoal da máquina estatal, a qual torna os seres humanos uma peça do grande mecanismo. A lei no livro é o direito positivo, que, se de um lado tutela o ser humano como frágil, o oprimido da sociedade, do outro mostra todo o seu poder e sua força em caçar e punir o culpado, mesmo quando ele é um inocente, numa lógica punitivista. Desse modo, quando a máquina do judiciário é colocada em movimento da perspectiva no poder judiciário, utiliza-se de imparcialidade e procura-se julgar enquanto autoridade, como uma entidade pública a qual trabalha em nome e por conta da lei, e não pelos privados interesses da parte. A Constituição Federal, entre os diversos princípios de tutela, determina os princípios fundamentais, que são o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade, o princípio da irretroatividade, o princípio dos respeitos dos direitos fundamentais e o princípio da responsabilidade da personalidade da responsabilidade criminal. E muitos desses princípios a gente não consegue ver no processo do Joseph. Quando nós analisamos a obra com o olhar do direito, a gente sente falta de uma liberdade processual ou de uma publicidade dos atos processuais, já que o Joseph é preso sem ao menos saber
Quem eram os responsáveis pela sua prisão? No romance, há uma ordem da desordem, uma sociedade que põe em discussão a razão do Estado e não a razão do direito, um paradigma de forma autoritária sobre interpretações adulteradas e absurdas da lei. A ordem jurídica é parceira da intervenção estatal autocrata, que legitima sua atuação pelo silenciamento e pela perseguição para que, por esse motivo, não ocorra revisão do sistema jurídico. As desigualdades do processo nos mostra o tráfico de influência e os bastidores que levam as ações a caminhos já demarcados e a razão corrupta, onde o que paira sobre o personagem, dentre outras coisas, é a ilusão de estar respaldado por um Estado de direito, sendo que, nesse momento, o Estado é conveniente com a injustiça praticada. A análise de decisão jurisprudencial que a gente escolheu foi esse julgado do STJ que vocês estão vendo aí na tela. O relator desse caso foi o ministro Luiz Felipe Salomão, a recorrente foi a Graciane Miller Selban e o recorrido foi a seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT S.A. Bom, esse julgado, ele foi sobre os direitos da personalidade quando, em um acidente automobilístico, uma mulher sofreu um aborto e pediu o seguro DPVAT. Então, entrou em discussão a condição de pessoa do nascituro e o enquadramento jurídico dele. A emenda foi a seguinte: 1. A despeito da literalidade do segundo artigo do Código Civil, que condiciona a aquisição da personalidade jurídica ao nascimento, o ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa titular de direitos, exege sistema dos artigos 1º, 2º, 6º e 4º do Código Civil, direito do nascituro de receber doação, herança e de ser curatelado. Especial proteção conferida à gestante, assegurando-lhe atendimento pré-natal, alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe. No direito penal, a condição de pessoa viva do nascituro, embora não nascida, é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto sempre esteve alocado no título referente a crimes à pessoa, especificamente no capítulo dos crimes contra a vida. Tutela da vida humana e formação, a chamada vida intrauterina. 3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro, natalista e da personalidade condicional fincam raízes na ordenação jurídica superada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma a qual foi edificada transitava essencialmente dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente, isso não mais se sustenta. Reconhece-se corriqueiramente ambos catálogos de direito não patrimoniais ou de bens imateriais da pessoa, como a honra, o nome, a imagem, a integridade moral e psíquica, entre outros. 4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade do nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direito, ou mesmo direitos condicionados ao nascituro, só faz sentido quando lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é o direito pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido da indenização referente ao segundo DPVAT, com base no que se dispõe o artigo 3,
o artigo 3º da Lei nº 619 de 1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista de que outra coisa não ocorreu senão a morte do nascituro ou o perecimento de uma vida intrauterina. Bom, como análise, nós podemos citar que os chamados direitos da personalidade, eles são inerentes à natureza humana e existem sem dependência da personalidade ou da capacidade do indivíduo. Sendo assim, se estabelecem os valores fundamentais, a quais são essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, na qual abarca a sua dignidade, como, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a honra, a imagem, a intimidade e o nome. Sendo assim, diante de tais proteções, indaga-se dessa forma se a lesão injusta causada contra os direitos personalíssimos do nascituro é capaz de estabelecer dano moral apto de indenização, mesmo este ainda não tendo ciência alguma do que o cerca, mesmo que não seja capaz de entender o mal que lhe está sendo praticado ou cometido e as consequências da violação do seu direito. Logo, no âmbito do princípio da dignidade da pessoa humana, é cabível o nascituro ter direito sim ao dano moral, o qual afirma a reparação desses danos de ser compreendidos nas normas e nos campos jurídicos. Sobre essa perspectiva, mesmo que o artigo 2º do Código Civil mantenha a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento, o ordenamento jurídico brasileiro aprova ao nascituro uma categoria exclusiva de direitos que englobam questões jurídicas destinadas a assegurar o desenvolvimento digno e saudável no meio intrauterino e também do nascimento com vida. Existem, inclusive, algumas correntes doutrinárias que buscam sinalizar a proteção jurídica devida àqueles que ainda não nasceram. São as teorias natalista, a concepcionalista e a de personalidade condicional. O direito à vida assegura à mulher de ter o direito de receber o seguro DPVAT após sofrer o aborto no acidente de carro. Por isso, essa foi a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que elucidou o ordenamento jurídico como um todo, não somente o Código Civil de 2002, mas equiparou a teoria concepcionalista para a sentença do caso jurídico do nascituro. Fim, o STJ aplicou o artigo 3º da Lei 6.194 de 1974, assegurando a indenização por morte, pois o aborto ocorrido no acidente foi a morte do nascituro. A jurisprudência do STJ viabilizou ao nascituro a indenização por danos morais, já que houve uma violação da dignidade humana. Por fim, ficou estabelecido de que deveria ser feito o pagamento do seguro DPVAT ao casal em virtude do aborto sofrido por uma mulher 4 dias após o acidente de trânsito, quando ela estava com 35 semanas de gestação.